O Salmo 8 foi definido por C.S. Lewis como um poema lírico breve e primoroso, e pode muito bem ser visto como uma revelação da majestade de Deus não apenas na natureza, mas também na vida do ser humano. Escrito por Davi, muito provavelmente sob o céu de uma noite estrelada, dá claro testemunho de que o poeta hebreu não via a natureza como um fim em si mesma. Como declarou Ellen White, a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade, diz ela. Ampliando a ideia do salmista, ainda nos convida a olhar para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza e observar como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. Outros detalhes que, pela correria da vida, passamos a não considerar tão importantes assim também são mencionados. O brilho do sol e a chuva que trazem vida e frescor ao solo, o contorno das colinas, a vastidão e a riqueza dos mares, o encanto das planícies, tudo isso nos fala do amor do Criador. É Deus quem supre as necessidades diárias de todas as suas criaturas, diz Ellen White. Como se percebe claramente, este poema nos apresenta uma imagem dos sentimentos que tomam conta do coração de quem o escreve. Nele o poeta contempla, tomado de admiração, as obras de Deus na natureza e, diante da vastidão observada por seus olhos, percebe a insignificância do ser humano. No entanto, sua descrição e encantamento estão limitados ao que ele consegue enxergar. Hoje, um pouco mais de 3.000 anos depois, com as descobertas da astrofísica e da conquista do espaço, tendo à sua disposição os espetaculares telescópios e as imagens de satélite para ampliar sua visão, Davi ficaria ainda mais espantado. Contudo, no poema também chamado de um salmo de louvor à dignidade do homem, assim que se dá conta de tudo o que está diante de si, das dimensões de tudo isso em relação ao homem, o salmista reconhece a verdadeira dignidade do ser humano. Imagino-o deitado de costas no chão, olhando para o céu e falando alto consigo mesmo. Quando olho para o céu e contemplo as obras de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Salmo 8, verso 3 e 4. Suas conclusões, porém, não param por aí. No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de honra e glória. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Salmo 8, 5 a 6. O salmista percebe que Deus deu ao homem a responsabilidade e o privilégio de representá-lo, criando um pouco menor do que ele mesmo, dando-lhe autoridade sobre todas as coisas. Este poema incrível continua nos apresentando o contraste da situação do ser humano. Se de um lado ele deixa claro a pequenez do homem se consideradas as dimensões do universo, por outro apresenta a sua grandeza quando observado o valor que o Criador atribui à humanidade. Pequeno demais para ser visto como algo importante num universo de dimensões astronômicas. Grande demais para ser desprezado ou mesmo esquecido por conta do valor e honra que lhe foram atribuídos pelo Eterno. Não é de surpreender que o salmista, impressionado com a elevada posição que o ser humano tem no universo, exaltasse a excelência de seu Criador. Esta certamente é a razão pela qual o salmo começa e termina com a mesma sentença. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Salmo 8, verso 1. Uma rápida lembrança da semana da criação nos levaria ao momento em que Deus declara sua intenção de criar o homem à sua imagem e semelhança, coroado de glória e honra, dotado de privilégios que lhe atribuíam grande dignidade e valor. Mas as coisas começam a sair do rumo quando o casal, aceitando a proposta da serpente, decide ser igual a Deus. Hoje insistimos em nos achar grandes em áreas da vida onde deveríamos reconhecer que somos pequenos. Insistimos em nos imaginar pequenos demais exatamente onde deveríamos nos considerar grandes e dignos. Temos sido tentados a nos afastar cada vez mais do plano original e inverter a ordem estabelecida pelo Criador. Assumimos uma postura inadequada em relação à natureza e nos tornamos reféns de suas manifestações de força, resultante das alterações que provocamos no equilíbrio de todo o sistema.
Brincamos de ser Deus quando a tarefa de representá-lo já era um privilégio maior do que merecíamos, e como resultado, estamos perto de perder o controle daquilo que nos foi sujeitado. Por outro lado, nos afastamos do plano ideal de Deus, aceitando a proposta de eliminar o que ainda resta da imagem e semelhança do Eterno na humanidade. Andando pelas ruas, e já não importa mais a hora do dia ou da noite, nos deparamos com nossos irmãos, outros filhos de Deus desfigurados, abandonados, famintos e destruídos, exatamente porque deixamos de lado a consciência de que Ele nos criou um pouco menor que os anjos. Mas essa imagem não está diante de mim apenas quando olho através dos vidros, geralmente fechados, do automóvel que me serve como transporte. Geralmente encontro alguém assim, querendo ser grande onde deveria ser pequeno e totalmente desfigurado, abatido e destruído quando deveria considerar-se alvo do amor e da misericórdia de Deus. Como já disse em outro momento, num outro dia, quando esse encontro acontece, quando me vejo diante de alguém com esses sentimentos, geralmente estou olhando no espelho.